Sabia que os nossos pets também têm problemas de visão? E assim como a gente, eles também têm um especialista, o oftalmologista veterinário. Vamos falar sobre um réptil que, apesar da aparência um pouco assustadora, é um animal extremamente dócil. Você conhece o Tim-Penny? É a modalidade que mais cresce no país. Confira tudo isso agora, no Mundo Animal. Olá, é um prazer a sua companhia. Todo mundo que tem um pet sabe dos cuidados que se deve ter com a saúde do animal, mas você também se preocupa com a visão dele? Os nossos animais de estimação também têm problemas de visão e precisam visitar um oftalmologista, mais especificamente um oftalmologista veterinário. Assim como nós, os pets também têm doenças oftalmológicas. As principais doenças, como a gente também tem, o ser humano também tem, é a catarata, a úlcera de córnea, que é um ferimento na córnea, uveíte, que é uma inflamação nos olhos, glaucoma, é muito importante essa doença porque ela causa cegueira rapidamente e muitas vezes cegueira irreversível. Para os donos dos pets, fiquem atentos aos olhos do seu peludo, pois identificando precocemente os sinais, melhor será a recuperação. Os principais sintomas é lacrimejamento, o olho do animal sempre vai estar muito molhado, produzindo lágrima excessivamente, o animal fica piscando com muita frequência, o olho muda de cor muitas vezes, a parte branca começa a ficar vermelha, o proprietário muitas vezes acha que é uma irritação ocular, pisca com frequência, fotofobia, que é quando o animal olha para a luz, ele se sente muito incômodo com a luz, ele fecha o olho, né, a gente chama de blefaroespasmo, a pálpebra começa a querer ficar mais fechada do que aberta. Esses são os principais sintomas, né? O animal fica impaciente, ele coça o olho com a pata, ele esfrega em objeto, ele esfrega em tapete. A rapidez do diagnóstico e do tratamento, ela favorece muito a cura. Então, assim, não espere caso você observe que o olho do seu animal não está legal, né? Ele pode estar com muita secreção. Então, a rapidez é de extrema importância, porque muitas vezes eu recebo no meu consultório alguns animais que já chegam cegos e que se tivessem ido antes ou procurado antes o médico veterinário, não teria acontecido esse tipo de cegueira. Então, a prevenção sempre é a melhor saída. Todos os cães e gatos podem desenvolver doença ocular. Porém, algumas raças são mais predispostas a esse tipo de problema. Algumas raças, por exemplo, que merecem maior atenção, que é Shih Tzu, Lhasa, Pug, Bulldog, que são raças que têm o focinho achatado, eles têm anormalidades palpebrais. Essas anormalidades, a pálpebra começa a fazer um atrito na córnea. Então, a prevenção, no caso das raças braquicefálicas, que são as raças de focinho achatado, seria cirurgias, né? Cirurgias corretivas, tirando o atrito da pálpebra que acontece na córnea. Outra situação de prevenção seria os Shih Tzus, principalmente, que tem muita exposição do olho. Então, quando você olhar para o seu animal, se for um Shih Tzu, que é a raça normalmente que mais acontece problemas oftalmológicos, e você vê muita parte branca do olho exposta, isso significa que ele tem um problema que chama lagoftalmia, que é o excesso da exposição palpebral. Esses animais normalmente eles dormem de olho aberto. Nas outras raças que quase não têm anormalidades palpebrais que causariam esses problemas, como eu estou falando das raças braquicefálicas, eu acho que são consultas de rotina. Todo animal como a gente é muito importante a cada 6 meses fazer uma consulta oftalmológica. Tá? Mas, além da parte preventiva, é observar, olhar para os olhos do seu animal. Assim que detectado os sintomas, o animal deve ser levado o mais rápido a um veterinário e, se necessário, encaminhar a um especialista oftalmológico para fazer o diagnóstico.
A consulta pode ser feita por um clínico geral, muitas vezes. Eu trabalho em parceria com algumas clínicas da região de Americana e região. E quando eles sentem necessidades, eles encaminham para uma consulta oftalmológica, onde eu vou usar aparelhos específicos para medir a pressão, aferir a pressão do olho, fazer exame de fundoscopia, um exame mais específico mesmo, tá? E aí acontece o diagnóstico. Qualquer erro pode prejudicar o animal, levando até mesmo à cegueira. Por isso, o melhor e mais indicado é um profissional especializado para realizar o tratamento da melhor maneira. Bed está com a glândula lacrimal exposta e precisa fazer uma cirurgia para reposicioná-la. Essa bolinha vermelha que está no canto do olho é uma glândula lacrimal. Essa glândula ela é de extrema importância para a produção lacrimal dos olhos dos cães. Na verdade, a glândula não pode ficar exposta como ela está. Se ela está exposta, é porque ela está inflamada. Então, ela está hiperplásica, ela aumentou o tamanho dela e ela saltou para fora da pálpebra. É muito importante deixar claro que essa glândula não pode ser retirada, ela tem que ser reposicionada. É muito importante eu deixar claro para vocês que não pode retirar justamente porque futuramente esse cão vai ter olho seco. Olho seco significa olho sem lágrima, né? E aí como que eu vou falar para um proprietário que tirou a glândula lacrimal do olhinho do seu cão que ele vai ter que lubrificar esse olho 20 vezes ao dia? Então, o animal que faz a retirada da glândula, mais ou menos uns 4 anos depois, ele vai começar a ter uma queda da produção. Isso gera muito desconforto, gera muita coceira, né? É um olho seco, não tem lágrima e, em consequência disso, muitas vezes o animal tem úlcera de córnea, perfuração ocular e muitas vezes perde até a visão. Então, para você ver a importância dessa bolinha vermelha no canto do olho, isso é uma glândula lacrimal, jamais pode ser retirada. Tá? Não, é muito importante você devolver ela para o lugar que é dela. E aí, consequentemente, ela vai voltar a produzir lágrima e esse olhinho não vai sofrer. Consequentemente, o Bud também não vai sofrer. Muitos acreditam que os cães e gatos só enxergam as cores preto e branco, mas engana-se quem acredita nisso. A visão não é igual à dos humanos, mas eles enxergam perfeitamente mais do que 2 cores. Os cães, eles não enxergam o vermelho, tá? Eles enxergam uma tonalidade que vai de amarelo, laranja e violeta, tá? Então, eles não têm uma visão como a gente, mas também não enxergam só branco e preto. Isso também serve para os gatos, tá? Os cães e os gatos, eles enxergam esses tons que eu acabei de falar. O verde e o vermelho para os cães e para os gatos, eles não enxergam. Tá? Então, voltando às cores, é um tom de amarelo, laranja, azul e um pouquinho de lilás. Você já deve ter visto um cão ou gato com um olho de cada cor, não é mesmo? É uma anomalia genética, que também pode afetar os humanos, mas com uma frequência menor. Os animais que têm cores diferentes de olhos, isso chama heterocromia de íris, tá? Tem animal que tem íris, um olho com a cor da íris de cores diferentes e tem animal que tem um olho azul e um olho verde. Mas lembrando que isso, eu vou dar uma dica importante sobre os gatos. Heterocromia de íris é uma alteração que ocorre mais em cães do que gatos, mas gatos também têm essa alteração. Não é uma doença, simplesmente é um olho diferente da cor do outro olho. Mas já que estamos falando sobre mudança de cor de olhos, eu vou deixar bem claro que gatos, quando mudam a cor dos olhos, tá? Por exemplo, você tem um gatinho na sua casa, ele tem olho azul. De repente você olha, o olho está verde. Isso é uma dica muito importante, que isso significa que o olho está inflamado, tá? Então, gatos que mudam de cor, a coloração dos olhos, são gatos que estão com problema nos olhos, tá? Fique atento. Você sabia que gatos brancos de olhos azuis apresentam uma predisposição genética para a surdez? A pigmentação da íris é o que faz a coloração ser mais escura, a melanina. Então, gatos brancos com íris de cor clara são gatos que têm menos melanina. E a melanina, ela é um componente muito importante para a audição. Então, os gatos que têm pouca quantidade de melanina, consequentemente, eles não são de cores escuras,
como olho castanho, pelo mais escuro, eles têm uma quantidade de melanina normal para que ocorra a audição normal. Já os gatos brancos têm menos melanina em pelo e gatos de íris de cores claras têm menos melanina em íris. Consequentemente, acontece uma falta de melanina dentro do ouvido. Isso leva à surdez em gatos brancos dos olhos azuis. Já examinou seu pet hoje? Não? Então comece imediatamente. E se notar algo diferente no olho do seu bichinho, leve-o para uma avaliação com um veterinário. Vamos dar uma pausa, mas é rapidinho. Qual é o animal mais forte do mundo? Opção A: besouro rinoceronte. B: elefante. C: baleia azul. Ou D: javali. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Se você respondeu a opção A, meus parabéns! O besouro é o animal mais forte do planeta em relação ao peso corporal. Esse inseto de apenas 13 centímetros é capaz de suportar nas costas um volume equivalente a 850 vezes o peso do seu corpo. Para ter uma ideia, é como se um homem de 70 quilos pudesse carregar algo que pesasse 60 toneladas. É o peso de 60 fuscas juntos. Agora vamos conhecer um pouco melhor sobre as iguanas. Confira! Os iguanas podem medir até 1,80 de comprimento. Por serem extremamente dóceis, são os répteis mais criados em cativeiro. Iguanas fêmeas depositam seus ovos, que têm a casca mole, na areia ou sob folhas secas. Iguanas machos possuem 2 pênis. O sexo dos filhotes depende da temperatura em que são mantidos os ovos. Normalmente, os ovos que ficam depositados embaixo, no lugar mais quente, nascem machos, e os que ficam em cima, mais frios, nascem as fêmeas. Tiago Navarro é médico veterinário especialista em animais exóticos e silvestres e vai explicar um pouco mais sobre esse animal. Ele habita toda a América do Sul, incluindo os países Bolívia, Argentina, as ilhas próximas à água. É um animal que é semi-arborícola, ele vive próximo à água, eles gostam de ficar em árvores próximas à água, animal que gosta bastante de umidade e calor. Elas se alimentam de fruta e verdura, em alguns casos elas gostam de flores também, pétalas de flores, rosas, hibiscos, elas gostam muito de hibiscos. São animais que, dependendo da região que eles estão, eles mudam um pouco a coloração. Ela estava um pouco mais clara agora, como eu trouxe ela para dentro, ela dá uma escurecida, mas é um animal que fica um verde bem claro. Quando fica estressado elas escurecem, ficam quase negras por inteiro, que é uma característica do lagarto, né, como o camaleão aí, que é famoso, que muda de cor. Eles têm essa característica também, né, eles conseguem, não tanto quanto o camaleão, mas elas se modificam muito conforme o calor, o estresse. Esses animais conseguem fazer essa mudança na coloração da pele. É um animal também muito comum como pet. Lógico que por se tratar de um animal silvestre, tem que ter tem que ser comprado numa loja credenciada pelo órgão que fiscaliza isso, né? Esse animal ele é legalizado, ele tem um microchip implantado na região aqui posterior. É um animal que o pessoal gosta muito de ter como pet, é um animal diferente. As crianças gostam muito por parecer um dinossauro e, logicamente, eles são
pré-históricos, né? Eles vêm na cadeia evolutiva aí muito antes da gente, então são animais que aguçam a curiosidade humana e a gente acaba querendo tê-los, né, perto como pet. Lógico que é bem diferente do cachorro e do gato, que brinca, faz festa, rola bola, vai buscar o pauzinho, é bem diferente, lógico, mas é um animal que, para quem gosta, né, de apreciar e ver os hábitos, é um animal muito interessante. E também sofre muito quando é tido como pet e em forma errada de manejo. As pessoas, ele é tão ruim de manejo quanto as serpentes, elas são mais sensíveis à temperatura e alimento. Então atendo muitas aqui que chegam aqui em situações bem caquéticas, muito magras, que não estão se alimentando, e o pessoal costuma ler na internet ou ler em algum lugar, réptil fica um tempo grande sem comer, mas desde que ele tenha uma nutrição adequada para ficar esse tempo todo sem se alimentar. Então, se você adquirir um bichinho, seja ele qual for, leva no veterinário. Se for um animal silvestre ou exótico, leva no veterinário especialista que vai ensinar você como manejar, como montar o terrário, para que esse animal fique o mais próximo possível do habitat dele, para que ele se alimente, para que ele tenha a temperatura adequada, faça a troca de pele adequada e não sofra as consequências de uma posse irresponsável. Vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. Qual animal é esse? Existem cerca de 18 espécies desse animal, sendo que 5 são consideradas em perigo de extinção. Ficam debaixo d'água por boa parte do tempo. São excelentes nadadores, são muito fiéis e só se separam em caso de má reprodução. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? E aí, já sabe qual é? É o pinguim. Eles são encontrados no hemisfério sul. Apesar de serem associados à Antártida, eles também ocupam regiões da América do Sul, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico. Em cativeiro, sobrevivem em qualquer região. A nossa equipe foi até o Aras Três Amigos, que fica aqui na região, para mostrar sobre o Tim Penning. Veja! O cavalo necessita de carinho, atenção, boa comida, espaço e exercícios frequentes. Saber para qual finalidade você irá utilizar é fundamental para a escolha da raça. Mas os cuidados básicos são indispensáveis, independente da função ou raça do cavalo. O cavalo nosso aqui em casa são mais uns cavalos de prova, então eles comem a base de 4 kg de ração por dia e feno à vontade, e um feno de uma boa qualidade, para eles não poderem ter cólica, para eles não poderem sentir, eles têm que ter uma boa alimentação. O pelo tem que sempre escovar para o lado sentido do pelo que é feito do cavalo, nunca ao contrário, sempre a favor do pelo. Escova-se todo dia para o cavalo ficar com o pelo bonito assim. E o banho é conforme a gente usa. A gente normalmente usa 3 vezes por semana, né? A gente monta eles 3 vezes por semana e sempre que acaba de montar eles tomam banho. E o banho quando vai para a prova, para a gente manter o pelo dele bem bonito, um cavalo que suja mais, um cavalo que suja menos, aí vai baseando. Não tem muitos dias certos, mas normalmente é 3 vezes por semana. As cólicas são sem dúvida um dos maiores pesadelos de quem tem cavalos. As causas podem ser diversas. Mudança na alimentação, falta de água, irritação ou estresse, mas a mais frequente é causada pela alteração brusca na alimentação do cavalo. A cólica é o maior problema que a gente tem, por causa da época seco, o feno vem muito seco, então a gente tem uma probabilidade de cólica aí muito grande,
porque o cavalo, como ele não é um ruminante, então ele acaba travando e dá cólica. O cavalo é muito sensível à cólica. Tratamento na hora certa, a ração e o feno sempre na hora certa, tem que ser bem tratadinho. Isso daí os tratadores, se eles furarem muito, acaba dando muita cólica. Os cavalos precisam se exercitar frequentemente para desempenhar suas atividades corretamente e de forma mais eficiente. O treinamento aqui em casa normalmente é 3 vezes por semana. Um cavalo monta um pouco mais, um cavalo monta um pouco menos. Um cavalo iniciando se tem que montar um pouco mais, um cavalo já mais pronto monta-se um pouco menos. Mas é andar, trotar, galopar, amolecer bastante o cavalo, que ele tem que estar bem na mão para a gente poder correr a prova que a gente corre aqui. O Tim Penny é o esporte da família. Nasceu nos Estados Unidos e transformou uma atividade de rotina das fazendas em uma modalidade esportiva que ganhou o mundo. A gente aqui em casa faz uma prova chamada Tim Penny, que hoje é a prova que mais cresce no país, que é a prova da família. A gente corre homem, mulher, criança, adulto, adolescente. É muito interessante a prova nossa. A gente vai numerar um gado, uma boiada de 0 a 6, 3 bois de cada número. 3-0, 3-1, 3-2 e assim aleatório. E aí uma fotocélula canta o número do boi, a gente em 3 cavaleiros, a gente é obrigado a lá pegar 3 bois e fechar dentro desse curral, o menor tempo ganha a prova. No Brasil essa modalidade existe há mais ou menos uns 18 anos, mas ela está crescendo muito agora, devido a esse negócio de defesa dos animais, que estão pegando muito no pé, que cortou um pouco o laço, que foi cortando algumas provas que eles falam que judiam dos animais. Então a prova nossa pegou muito, porque não se pode bater no boi, não se pode brigar com o parceiro, não pode xingar dentro da pista, é bem regrado o negócio. Então a prova nossa vem crescendo, mas crescendo muito. Eles falam hoje que a prova que mais cresce no país é a prova de Tim Penny. O Tim Penny é uma prova de explosão, velocidade e especialmente entrosamento. E o mais bacana é que esse esporte preserva os animais, tanto os cavalos como os bois. Não pode laçar, não pode bater no boi, não pode empurrar o boi. É uma prova bem legal, ainda mais agora que esse negócio de defesa dos animais aí, que está muito radical, a prova nossa é bem interessante. Não pode xingar, não pode bater no boi, não pode bater demais no cavalo. É uma prova bem legal. E é só tocado. Não importa se o competidor é novo ou velho, homem ou mulher, veterano ou pouco experiente. A grande sacada é ter os olhos atentos e muita agilidade para guiar o cavalo e conseguir cumprir a tarefa. Qualquer um pode participar. Qualquer idade, não interfere sexo, idade, nada. Pode ser uma criança de 5 anos, pode ser um senhor de 70 que estiver andando a cavalo, compete com a gente de igual para igual. As categorias normalmente são jovem, mirim, jovem, feminino, amador e aberta. Normalmente são essas categorias. Nessa prova, quem manda é o tempo. A equipe que fechar os bois no curral em menor tempo vence. A prova nossa hoje varia muito de pista, de boiada, um monte de fatores que faz a prova. Mas uma prova aqui, que nem aqui em casa hoje, do tamanho da pista minha, que é uma boiada que nós tem, é toda fechada para você poder entrar para uma final ou poder ganhar uma prova aqui em casa, é de 13 segundos para baixo. O tempo de sair daqui, lá pegar 3 bois e fechar nesse curral com o menor tempo é de 13 segundos para baixo. A raça do cavalo pouco importa. O importante é ter um animal treinado e ágil. Porém, o cavalo mais usado é o quarto de milha, pela sua docilidade e facilidade no manejo do gado. Normalmente a gente usa aqui em casa mais o quarto de milha, que é um cavalo mais ágil, é um cavalo mais veloz. Porém, nós temos aqui que se adaptou muito bem, são aquela raça dos cavalos crioulos do Rio Grande do Sul, que está se adaptando muito bem. Porém, os cavalos crioulos são um pouco mais lentos, só que são muito ágeis, só que eles são um pouquinho mais lentos. Por isso que a gente usa mais o quarto de milha hoje. Porém, tem a raça do Pente, tem a raça do Appaloosa, que serve muito para a prova nossa. Mas o adequado hoje é o quarto de milha. É um cavalo mais dócil, um cavalo mais fácil de mexer. Mas antes de montar no cavalo, é preciso seguir alguns procedimentos básicos. Aqui nós vamos preparar o cavalo para ser montado. Nós tem que passar uma escova num cavalo, ele nunca ficar arrepiado. A gente poder colocar uma sela com segurança, para ele não ter nenhum machucado, para a gente poder olhar o cavalo. A gente tem que gostar
muito dele para a gente ser correspondido. Nós vamos escolher sempre um bom bacheiro para que não possa machucar o cavalo nosso. Uma boa sela. Como os cavalos nossos são os cavalos de prova, a gente vai sempre usar um croche e uma caneleira, para que ele possa, na hora de estiver correndo, parada, poder virar, o cavalo não se pegue, não se machuque. Então a gente vai sempre usar um croche e uma caneleira. Para que o cavalo nosso não se machuque. E por último, um freio que seja adequado ao seu cavalo. Ele tem que se adequar ao freio que ele vai gostar de usar. Isso não é escolha nossa, é escolha deles. Treinamento. Quando o cavalo não chacoalha a cabeça, quando você manda parar ele para, quando manda virar ele vira, que não faça força, então ele vai sempre gostar da ferramenta que ele usa. Chegamos ao fim, mas no próximo programa tem muito mais. Aguardo você. Um grande beijo. Tchau!